Amados, eu quero ter uma palavra com você, uma conversa, na verdade, não é uma mensagem, mas é uma conversa que está relacionado com o nosso momento histórico e relacionado às eleições do próximo domingo. O nosso pastor Davi, junto com o Pedro Elias, o filho do pastor Davi, um dos pastores também da nossa igreja de Londrina, eles pregaram algumas mensagens, três mensagens relacionadas a esse momento que nós todos estamos passando e o posicionamento de todos nós cristãos e igreja, né, diante do nosso momento histórico. E de púlpito, né, valores e um posicionamento quanto às nossas crenças foi tomado ali pelos pastores e de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, foi colocado para toda a congregação e para todos que quisessem ouvir. Foram estudos também. Então, eu queria convidar você a acessar, durante a semana, durante essa próxima semana antes das eleições, essas mensagens que foram pregadas lá na nossa igreja de Londrina. E foi uma série, e foi muito, muito instrutivo. Na mensagem de hoje, o pastor Davi, ele repartiu alguns valores que nós temos, que nós cristãos prezamos na nossa vida e prezamos nos posicionando também diante das pessoas, diante da sociedade, exercendo uma cidadania dupla. Ele pregou essa mensagem no domingo passado, não hoje, no domingo passado, a nossa dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. Nós temos uma cidadania daqui, temos responsabilidades para com a sociedade, né? Também em todas as áreas. Nós respeitamos as organizações, as instituições que temos na cidade, mas respeitamos também a nossa. Nós sabemos da origem, né, da natureza e missão da igreja, ok? Natureza e missão da igreja, nós entendemos quem somos e qual é o nosso papel. Mas também existe uma natureza e uma missão nas demais organizações na cidade, nas diversas camadas da cidade, nos governos municipais, estaduais, federal. Então, existem instituições. Um cristão pode se envolver. Claro que ele pode se envolver, Deus chamando, ele pode se envolver aonde Deus disser para ele se envolver e ali ser uma luz, e ser um instrumento de Deus para compartilhar, evangelizar e cumprir o seu papel como cidadão da terra, mas também como um representante do céu. E assim, ele se envolve nas diversas camadas da sociedade e abençoa. Pode ser na prefeitura, pode ser numa escola, pode ser num banco, pode ser no comércio, pode ser em serviços, pode ser na saúde, pode ser na educação, onde for, não importa. Nós somos chamados a infiltrar a sociedade, ok? Nós convivemos na sociedade. Então, todos os assuntos relacionados à cidade e à nossa cidadania terrena, nós podemos abordar, podemos conversar, sim. Nós não podemos misturar as coisas que estão relacionadas à natureza e missão de uma organização dentro da outra. Por isso, a igreja, propriamente dito, ela não fica levantando bandeiras e misturando a sua natureza e a sua missão com a natureza e missão de uma outra entidade, de uma outra instituição. Da mesma forma, nós não permitimos que uma instituição que tem uma natureza e missão acaba interferindo na nossa, né, organização como igreja. Por isso, nós não autorizamos candidatos a assumirem esse lugar e usarem esse lugar, que é um lugar de culto, né, para falar em nome de outras instituições, em nome de partidos e tudo mais. Nós não autorizamos tal coisa. No entanto, nós, como igreja, né, nós não levantamos uma bandeira, como igreja, como instituição, como organização, como organismo vivo na cidade, nós não levantamos uma ou outra bandeira. A única bandeira que, como igreja, respeitando nossa natureza e missão, nós levantamos é a bandeira de Jesus Cristo. Amém, Cristo? Essa bandeira nós levantamos e nós dizemos, nós
votamos numa única pessoa já, né, que é Jesus. Essa pessoa a gente acredita e a gente sabe que não tem falha. A gente sabe que Ele não vai nos decepcionar e Ele não vai pecar, né, contra nós, quem quer que seja, Ele não vai. Nós confiamos em Jesus plenamente. Ele é o nosso Senhor e ponto final. Fora de Jesus, amado, é tudo igual, né? Fora de Jesus, todo homem precisa da graça perdoadora porque comete erros e são imperfeitos, todos nós somos. Então, o que acontece? Nós, como cristãos, a gente avalia pessoas? Sim, nós podemos avaliar, mas, respeitando um princípio nosso, a gente defende valores, e a gente compartilha valores, e a gente observa os valores que as pessoas defendem, têm e defendem. E com base nos valores, quando são iguais aos nossos, aí então nós depositamos o nosso voto, não como quem vota em Jesus Cristo, mas como quem vota numa pessoa, porque eu encontrei uma identificação com os valores que ela tem. Não porque a pessoa, o candidato é perfeito, não porque o candidato vai ser o salvador da pátria, porque não vai, né? Só Jesus é Senhor e Salvador, o restante vai cometer erros, não importa, mas nós procuramos identificar esses valores para então fazer o depósito do nosso voto de maneira consciente, ok? Então nós separamos pelo menos 5 valores que para nós, como cristãos, são importantes de considerar para a nossa escolha, quem a gente vai votar, em quem a gente vai votar, seja para deputado estadual, federal, senador ou presidente. Eu preciso usar um crivo, eu preciso encaixar as pessoas que tenho pensado em votar nesse crivo. Se ela se encaixar, então segue nessa direção. Se ela não se encaixar, você pula fora, porque não tem o menor sentido, não há nenhuma coerência, ok? Outra coisa, antes de mencionar cada um dos valores, por que a gente dedica tempo, até esse pouco tempo que eu tenho usado agora neste lugar? Porque, amados, o povo de Deus nunca se eximiu das suas responsabilidades políticas. Basta pensar, desde o Antigo Testamento, Deus sempre levantou seus homens, seus servos, para eles ocuparem lugares de governo. Amém, gente? Amém. O reino de Deus é o governo de Deus. Então, assunto de governo também é o nosso assunto. Ok? Mas nós sabemos fazer a distinção das coisas. Ok? Nós não cremos que haverá salvação, ou transformação, ou restauração completa do planeta em cima da ação de governos humanos. Nós não cremos nisso. O que nós cremos é que haverá um tempo em que Jesus exercerá governo sobre todas as nações. Aí sim o planeta vai provar restauração. Mas é governo. Quando Deus nos salvou em Cristo, que é rei e sacerdote, Ele nos fez reis e sacerdotes, para exercermos governo juntamente com Ele. Ok? Então, o assunto de governos e autoridades também é um assunto do reino de Deus. Pensa em José, homem de Deus, foi colocado em lugar estratégico no Império Egípcio, né, no seu tempo, e foi o segundo homem. Quando você olha para Abraão, Abraão teve respeito e destaque de muitos reis da sua época. As pessoas temiam o Deus de Abraão, porque via que o Deus de Abraão respondia às suas orações. E os reinos da época, os diversos reis, respeitavam Abraão como um homem de Deus, um homem de autoridade. Ele tinha proeminência, influência, e havia muito respeito quanto a isso. Ok? Os seus filhos se tornariam uma nação. Governo, com governo e tudo mais. Quando você vai para Moisés, a mesma coisa. Moisés foi um dos príncipes do Egito,
homem de Deus, que depois Deus usa também para libertar o seu próprio povo. Quando você vai para Saul, que Deus levanta Saul, levanta Davi, um dos homens que a gente prega muito, que todo pregador prega, e todo cristão gosta muito de ler os textos de Davi, ele era rei, ele exercia governo, ok? E quando você vai para os profetas e encontra um Daniel, por exemplo, que chegou a ser governador do maior império da terra no seu tempo, governo babilônico, do império babilônico, homem de Deus. Deus coloca seus filhos e seus servos em lugares estratégicos, lugares de autoridade, de governo sobre nações e sobre povos, sobre sociedades. Sim, Deus faz isso. Então, em toda a história, não apenas até os profetas, em todo o período interbíblico, o próprio Novo Testamento, Jesus não se misturou com o governo do seu tempo, nem se misturou com o sacerdote do seu tempo, por causa de pecado, estava tudo corrompido mesmo, mas Jesus falava de um reino. Qual era a mensagem que Jesus pregava? É chegado o governo de Deus. É chegado o governo de Deus. Então, o conceito de governo, de exercício de autoridade, de influência da sociedade, faz parte do reino de Deus. Nós não podemos bloquear. Agora, o que aconteceu? Quando o cristianismo tornou-se religião oficial de Roma, no IV século, aconteceu uma coisa que não foi boa, porque os cristãos se colocaram numa posição de autoridade que não foi boa, e eles acabaram oprimindo também outras pessoas, os que não eram cristãos. Foi um erro, foi um pecado. E essa falta de consciência do seu devido papel fez com que houvesse o corrompimento de toda a igreja, praticamente em toda a Idade Média, desde o século V até o século XV, quando aconteceu a Reforma. A igreja tinha se corrompido a um ponto dela ter se misturado com os governos da terra. Quando isso aconteceu, os papas, as autoridades da igreja tinham poderes de chefes de Estado. Então, quando aconteceu a reforma, havia um problema tão grave, estava tão crônico esse corrompimento da igreja, com a mistura dela com os governos da época, que na reforma, das 95 teses que Lutero escreveu, ele escreveu algumas lá com a intenção de separar a igreja do Estado, com o propósito de romper essa linha de corrompimento. Amém? Estão comigo, gente? Então, o que acabou acontecendo? A igreja da Reforma para cá, ela nasceu com um conceito de separação. A separação entre igreja e Estado. Existem algumas denominações que essa expressão que eu estou usando aqui consta no seu corpo doutrinário, a separação entre igreja e Estado. E isso aconteceu por causa da reforma, com a intenção que eu já mencionei, de eliminar essa linhagem de corrompimento de autoridades e de forças que as autoridades religiosas tinham sobre reinos e sobre dinheiro, inclusive, e tudo mais. Então, a Igreja da Reforma, ela foi se desenvolvendo na história da Idade Moderna para cá, do século XVI para cá, com essa mentalidade de separação, de divisão. Acontece que, com os séculos, esse conceito deixou a igreja omissa também com relação às questões de governo, das autoridades, das cidades e tudo mais. A igreja se omitiu, sem querer fazer isso, acabou acontecendo uma omissão por parte da igreja, e ela pouco influenciava os governos das cidades e das nações. Ou seja, no Antigo Testamento, você vê os profetas liberando palavras de Deus para os reis. Não é isso? Em todo o Antigo Testamento você vê isso. Ou seja, havia uma interferência. Quando Deus libera uma palavra para uma nação e dá essa palavra para os profetas, eles têm que liberar essa palavra para as autoridades. Seja de repreensão, seja promessas, o que fosse. Ela precisava ser liberada para aqueles que eram autoridade sobre as nações. No entanto, a Igreja da Reforma entrou num gueto de omissão.
entrou num canto de omissão, e as coisas iam acontecendo, e a igreja se separava, ela já não tinha um papel profético. A igreja precisava ter um papel profético para as nações e para as autoridades da nação. Isso foi sendo perdido. No século XX, e no final do século XX, isso começou a dar uma mudada. Algumas igrejas acabaram mobilizando, enviando seus representantes para o Congresso, como deputado federal, para os estados, como deputados estaduais, e isso começou a mudar, e de repente você via, né, pastor não sei quem como deputado federal, pastor não sei quem como ministro, pastor não sei quem. Vem acontecendo uma mudança de mentalidade. Sempre com o cuidado que nós precisamos ter, a gente bate 880, né? Nós todos somos assim. Antes de vir para o equilíbrio, a gente vai do 8 ao 80, depois se dá mal no 8, se dá mal no 80 e cai no meio, né, para encontrar o equilíbrio depois de bater nas extremidades. Nós todos fazemos isso, faz parte da nossa natureza, né? Antes de achar o meio termo, de achar o ponto de equilíbrio, a gente bate nas extremidades. Então, o que acaba acontecendo? Há um cuidado, né, daqueles que pensam dessa forma, como eu penso dessa forma, um cuidado nesses ambientes em que nós, como igreja, como servos de Deus, como profetas, podemos interferir nos governos municipais, estaduais e federais, a gente tem que entender, continuar guardando a consciência da natureza das instituições, a natureza da igreja e a missão da igreja. A natureza da igreja é espiritual. Nossa natureza está relacionada com Jesus, com a cruz do Calvário. A nossa missão é pregar a salvação e pregar o reino de Deus. Nós cremos que a total restauração do planeta, como eu disse já, virá pelo governo de Jesus Cristo, e não por um governo de um homem, por melhor que ele seja. Não adianta botar um pastor, ok? Não adianta botar um pastor como presidente da República e encher o Congresso de pastores e de missionários. Não é isso, não é essa a questão, ok? O sistema do mundo está corrompido, amém, gente? O espírito do anticristo está no mundo. Isso só vai mudar quando Jesus estabelecer o seu governo, depois da tribulação, relacionado à sua segunda vinda. Amém? Aí sim, nisso nós acreditamos. Então, nós respeitamos a natureza da nossa organização e a nossa missão. Se é para falar lá, não é para receber favor, nem nada. É para liberar uma palavra e uma direção. Para isso eu entro no prefeito, eu vou até o prefeito. Para isso eu vou até a prefeitura. E já fui muitas vezes e reparti palavra na Câmara de Vereadores da nossa cidade, em vários momentos, nesses anos que estamos aqui, em vários momentos estive na Câmara de Vereadores, repartindo uma palavra e compartilhando valores cristãos, na intenção de que a preservação desses valores levassem a ele votar de maneira digna um determinado projeto de lei que estava parado lá na Câmara de Vereadores. Fizemos isso algumas vezes, já. Né? Então, eu posso fazer isso. Como quem está recebendo algum benefício por trás, ou algum favor? Não! Mas aproveitando uma oportunidade de ser uma voz profética, repartindo um valor cristão ali dentro desse ambiente. Amém? Eu não posso mais me omitir. A igreja de hoje não pode mais se omitir. E tem que se posicionar, porém, do jeito certo. Teve uma vez lá em Londrina, que o presidente da Câmara de Vereadores, na época que eu morava em Londrina, não vou falar o nome para não ter problema, ele tinha um projeto, ele fez um projeto de pesquisa na cidade, dessa altura assim, devia ter umas 300, 400 páginas, todo o projeto que ele elaborou, pesquisas em toda a cidade, e ele, depois desses dados, né, ele começou a chamar os pastores da cidade para ele apresentar o trabalho que ele tinha feito, com a intenção de que os pastores dessem algum tipo de apoio para os projetos que ele queria fazer. Mas eu fui lá junto com mais 10 pastores, fomos uma reunião que ele convocou, estávamos ali presentes, e ele apresentou, ele falou durante, acredito que uns 40 minutos, dados, e fez muitos elogios e tal,
mas não apresentou nada muito concreto, de alguma coisa boa que ele intencionava fazer para o município. Então, ficou um negócio assim, não muito claro. E quando ele franqueou a palavra para nós, pastores, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado de alguém, de repente, pedir algum favor, alguma coisa. Assim que ele franqueou a palavra, eu já pedi a palavra e já entrei, né? Eu falei assim, olha, deixa eu dizer alguma coisa para o senhor em primeiro lugar. Nós somos pastores nessa cidade e nós não precisamos de favor seu. Eu já queimei o filme de um monte que estava perto de mim lá. Eu falei assim, nós não precisamos de favores. E outra coisa, o senhor fez uma contabilidade aí de quanto custa um doente no hospital, quanto custa um doente no posto de saúde, quanto custa alguém no centro de recuperação, quanto custa não sei o quê, mas o senhor não sabe fazer a contabilidade de quanto custa um homem recuperado das drogas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que passa a ser um bom marido e passa a ser um bom pai, para de beber e para de fazer besteira, e passa a ser um abençoador da sua casa, e passa a abençoar o município, passa a abençoar a sociedade, passa a exercer a sua cidadania com dignidade. Quanto custa isso? O senhor sabe fazer essa conta? Ele falou, nem tenho como fazer essa conta. Exatamente, o senhor não sabe. O lucro que a igreja e a obra do Evangelho promovem para o seu município. Você sabe fazer umas contas de despesas aqui, mas você não sabe quanto de bênção, quanto de lucro, quanto de benefício uma igreja promove na sua cidade. Por isso, eu quero dizer até o seguinte, até o IPTU que vocês dão de desconto para nós, você acha que isso aí é grande coisa? Porque alguns tendem assim, vocês têm desconto de IPTU, e você acha que isso é grande coisa? A gente nem precisava desse desconto. A gente pode pagar esse IPTU, não vai fazer muita diferença. Você acha que está fazendo grande coisa em descontar o IPTU da igreja? Qual o lucro que a igreja promove para o município? Quanto custa um casal recuperado, uma família recuperada? Quanto custa um adolescente que não entra nas drogas? Quanto custa uma jovem que é bem educada, que é bem ensinada e ela preserva valores familiares? Quanto custa um casal de namorados que decide andar em santidade? Quanto custa? Quanto custa uma criança que é ensinada e ministrada os valores do Evangelho numa igreja e quando ela cresce, ela não vai querer bater no professor, porque ela respeita a autoridade. Quanto custa um jovem que entende o poder e a bênção de obedecer e respeitar as autoridades dentro de casa, respeitar as autoridades na igreja, respeitar as autoridades na escola, respeitar as autoridades no trabalho, respeitar as autoridades em todos os níveis da sociedade? Quanto custa um jovem que exerce uma boa cidadania? Qual é o lucro que esse jovem dá para a cidade? Que resolve trabalhar de maneira honesta? Quanto custa de lucro, né? Qual é o lucro que uma igreja, ensinando valores relacionados à verdade, à honestidade, ao trabalho, promove para um município? O senhor sabe fazer essa conta? A essa altura do campeonato, o cara já não... O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o senhor precisa respeitar a gente. Eu quero dizer que o senhor pode contar com a gente. Eu quero dizer que nós podemos servir muito mais à cidade e ao município. Eu quero dizer que nós não precisamos de vocês, mas vocês precisam da gente. E nos respeite. Eu quero dizer que nós estamos aqui para oferecer às nossas igrejas, já falei em nome dos pastores que estão comigo, depois não sei o que ia dar, né? Mas já falei. Falei assim, eu quero que o senhor saiba que o senhor pode contar com a gente aqui, porque nós fazemos muito mais pelo município do que o senhor pensa. E nós podemos abençoar vocês muito mais do que o senhor já tem visto. O senhor pode contar com a gente. E o senhor tem que entregar sua vida para Jesus Cristo também. E essa é a nossa mensagem. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém falou mais nada. Aliás, um falou, outro falou, mas ninguém pediu nada. Porque não temos que pedir nada. Não há nenhum problema quando existe dinheiro lícito. Amém? Estão comigo? Não há nenhum problema quando há dinheiro lícito para
contribuir com a obra que a igreja está realizando e que abençoa pessoas. Não há nenhum problema com isso. Mas não vai querer comprar a nossa alma, porque a nossa alma não está à venda. Ela já foi comprada por Jesus Cristo. Ok? E não importa quanto custa. Sabe quanto custa uma tonelada? Uma tonelada de comida? Em torno de 10 mil reais. Quantas toneladas nós já mandamos para o Hospital do Câncer? Não só esse mês, na somatória dos anos. Sabe fazer essa conta, Renan? 120 com mais as de agosto. 130 toneladas. Multiplica 130 toneladas a 10 mil reais a tonelada. É um dinheirinho, né? É um dinheirinho. A gente pode muito mais do que pensa que pode. A gente abençoa as pessoas. E se alguém resolver nos abençoar, a igreja, olha, não obra social está a 50 mil reais. A gente já mandou nesses anos mais de 1.300.000 reais para o Hospital do Câncer. Você me ajuda com 50 e a gente ajuda com 1.300.000. A gente vai se orgulhar disso? Não. Nem tem que se orgulhar. Porque Deus nos dá. Tudo vem de Deus. Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá vigor, Ele nos dá possibilidade, Ele nos dá oportunidade e a gente arrebenta. A gente entra nas portas que Deus abre. E amém. E glória a Deus ao Senhor, tudo é do Senhor mesmo. A gente fica publicando as coisas que a gente faz? Não, a gente não fica publicando. Mas Deus está fazendo, Deus está agindo. Pessoas estão sendo tocadas. Pessoas estão sendo tocadas. Mas não há nenhum problema a igreja receber dinheiro lícito para realizar a sua obra. Nenhum problema. Amém, queridos? Por causa de tudo isso, nós como igreja podemos nos posicionar sim. E defender os valores que nós defendemos. E esses 5 valores que estão aí, eu quero mencioná-los. Primeiro, valor que é importante para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer candidato que pense diferente disso, tira da sua lista. Tira. Nos países em que houve fortes movimentos progressistas, você sabe o que significa progressista? Eu não estou usando algumas palavras para não cortar o fio, ok? É o inverso da direita. Ok? Em muitos países que houve fortes movimentos progressistas, uma das coisas da agenda é destruir a liberdade religiosa, que é um dos itens que nós defendemos, a liberdade. No item 5, liberdade religiosa. Destruir, cancelar, destruir palavra, não permitir palavra de Deus. Isso está acontecendo em outros países da América Latina, que eu vou evitar mencionar os nomes. Ok? Tiraram as Bíblias das bibliotecas, das repartições públicas, os símbolos cristãos de todas as repartições públicas. Houve um trabalho de perseguição. Ok? Desprezo à palavra de Deus, mas nós pregamos a palavra de Deus, nós prezamos a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se o teu candidato não ama a palavra de Deus, dispense esse candidato. Eu não estou dizendo que você tem que achar um crente para votar, não é isso. Não é isso, gente. Amém? Não é isso. Eu conheço um pastor, Lamartine Pozzella, pastor de uma igreja, IA Church, lá em São Paulo. Na época era Palavra Viva, quando a gente era de lá. Esse pastor, ele foi deputado federal algumas vezes. E ele teve um chamado para ser deputado federal. E nas conferências que nós fazíamos em São Paulo, ele às vezes contava alguns testemunhos, algumas histórias das tentativas de suborno, das tentativas de gente levando malas cheias de dólar, colocava na frente dele, ele não sabia quem era, não sabia de onde o cara tinha vindo, nunca mais viu o cara, mas botou uma mala de dinheiro cheia de dólar
pedindo apenas um voto dele para um determinado projeto. E isso ele falou, olha, mas isso não aconteceu uma só vez, isso acontecia com muita frequência. A tentação dentro daquele ambiente é maligna, é terrível. Ou você está lá com o chamado de Deus, e o chamado de Deus te dá força para suportar tudo isso, ou então o risco de você cair nessas tentações é demasiadamente grande. Não é a questão de colocar um crente lá. A questão é se você consegue identificar que um servo de Deus tem um chamado específico para exercer determinada missão naquele ambiente. Se você não sabe de nada disso, você não se preocupe com isso. Observe o que ele defende. Esse é o primeiro critério. Se ele acredita na palavra de Deus, então deixa esse nome aí no lado da folha, entre os possíveis candidatos que você vai votar nessa eleição. Item 2. Deus existe. Há alguma dúvida? Amém? Quem não crê nisso, gente, não dá. Quem não crê nisso, dispensa. Deus é Deus. Ok? Deus é Deus. Avalie isso com cuidado. 3. A vida é um direito de todos. Se o teu candidato pensa e aprova e concorda com o aborto e pensa em fazer leis que corroborem com o aborto, dispensa ele da tua lista. Porque esse é um valor cristão, o direito à vida. Quando Deus dá nascimento à humanidade, em Adão e Eva, sopra o fôlego de vida na raça humana, só Deus pode determinar a tirada de uma vida. Ninguém mais. Há alguma dúvida de que no momento da fecundação, ali já é um indivíduo? Ok? Há uma tentativa de questionar isso, em que momento a gente pode chamar aquilo de indivíduo. Mas aí você vai para o Salmo 139 e você lê Davi dizendo assim, quando eu era ainda informe, uma massa informe, não tinha forma nenhuma, não tinha forma de ser humano, não tinha nada. O Senhor já me amou, já me chamou e já escreveu todos os meus dias nos teus livros, no teu livro. No momento da concepção já é uma vida, e Deus já tem um plano para essa vida, já tem vontades para essa vida e já está escrito. No momento da concepção, ok? Quando uma célula, a semente, entra no óvulo. Quando entrou, é preciso ser respeitado. Pelo menos é assim que nós entendemos. Na França, eles enlargueceram o prazo autorizando o aborto para 18 dias e já feto, concebido. Aí pode tirar. E fizeram uma grande festa, e a intenção dos partidos, né, era ampliar esse número. Na verdade, eles defendem o direito do aborto em qualquer momento da gestação. É assassinato, para nós isso é assassinato. O valor que nós defendemos é o valor à vida. Nós defendemos o direito da vida a todos. Se há um candidato que não preza isso, que não defende isso, que defende ou quer estruturar leis favorecendo o aborto, tira ele da sua lista. Amém, gente? Outro valor, a família é a base da sociedade. Há uma onda contra a família, contra a moralidade da família, e há uma guerra acontecendo no nosso tempo. No entanto, Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea, e Deus criou com o propósito de multiplicação e de serem os mordomos de toda a criação de Deus. É assim que Deus cria. E Deus cria a família como a sociedade fundamental, a base da sociedade. Há um artigo na nossa Constituição, se eu não me engano, é o 226. O artigo 226 da nossa Constituição diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O parágrafo 3º desse artigo
Diz assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Homem e mulher, família, relacionamento familiar, boa educação de filhos, é nisso que nós acreditamos. Qualquer candidato que defenda a ideologia de gênero, pula fora. Amém, queridos? São valores. Eu estou dizendo o nome de A e de B? Não estou dizendo. Estou falando que nós precisamos colocar um filtro na hora de escolher. Se os candidatos passarem, não rejeita. Agora, se eles ficarem, não, ele preza a família como eu prezo, então escolhe esse candidato. Ok? A família é a base da sociedade. 5, a liberdade não pode ser tolhida. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Nós prezamos pela liberdade, o Evangelho preza pela liberdade, Deus preza pela liberdade, tanto que Ele é quem criou o livre-arbítrio. Ele dá a chance do homem escolher entre ele e não. Entre o céu e o inferno, entre servir a Deus e servir a Satanás. Deus preza pela liberdade, mas deixa claro o resultado de uma escolha e da outra. Ok? Deus preza. E nós prezamos pela liberdade. Nós pregamos o Evangelho. As pessoas não aceitam, nós continuamos amando essas pessoas, respeitando essas pessoas. E orando por elas. Amém, gente? Não importa se elas concordam com a gente ou não. Nós respeitamos as pessoas. Agora, eu não sou obrigado a concordar com o pecado alheio. Amém, gente? Uma coisa é a gente respeitar. E a gente respeita de verdade. Não tente me fazer obrigar a dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Aí não. Aí você está me agredindo. Eu te respeito, mas você quer me respeitar? Então respeite, porque só há um Deus, só há um Senhor e Salvador. Deus criou homem e mulher, ponto final. E a mensagem que eu reparto com você é muito simples. Entrega a tua vida para Jesus, porque os teus pecados vão te levar para a morte eterna, o inferno. A única forma de mudar essa história é entregando a vida a Jesus, passando pela cruz do Calvário. Entrega a tua vida para Jesus e começa uma vida nova em Cristo Jesus, que a tua história vai mudar. O final não vai ser no inferno, o final vai ser na glória eterna, como rei e sacerdote, na presença do Papai, assim como ele sonhou e quis desde a eternidade. Essa é a opção que tenho, essa é a minha mensagem para você. Se você não aceitar, eu vou continuar te amando, te respeitando e orando por você para que você aceite. Agora, segue a tua vida. Essa é a verdade que eu reparto com você. E segue. Agora, tentar convencer a gente de que o errado é o certo, não. Isso nós não podemos concordar. Ok? E não adianta botar nome nisso, de homofobia, ou seja lá o que for, porque não é verdade. É o discurso e a narrativa ofensiva e odiosa produzida para criar manipulação e controle e opressão. Ok? Opressão para criar manipulação e controle do coração e da cabeça das pessoas. Aí não, filho. Aí não. Não é assim que funciona. Nós defendemos a liberdade. Se tem candidatos, e tem candidatos hoje, que estão dizendo que se estiverem no poder, vão exercer moderação em todos os órgãos de imprensa, vão exercer moderação com relação a tudo que se pode se expressar nas redes sociais, ou seja, o que for, e vai exercer moderação nas igrejas também, ao ponto de chegar o momento até de proibir da pregação do Evangelho e do testemunho de Cristo. Existem candidatos que vão caminhar para essa direção, porque é o que tem acontecido em países no mundo em que já se submeteram a essa onda progressista. Ok? Nós, como cristãos, precisamos colocar um filtro na hora de escolher os nossos candidatos. Amém, gente?
lembra que eu não estou dizendo de partido A, partido B, nem estou dizendo de direita e esquerda. Aliás, se você quiser entender um pouco mais a respeito dessas nomenclaturas, você tem que ler um pouco de história para entender como que isso começou, e começou na Revolução Francesa do século XVIII, mas eu não vou falar sobre isso, você pode pesquisar e pode descobrir por que as coisas se evoluíram para como estamos hoje, como o pensamento, né, socialista se desenvolveu desde o século XVIII, influenciando Karl Marx, um dos protagonistas no final do século XIX, como as teorias dele influenciaram a formação de governos que construíram em cima, criaram versões da teoria, né, da utopia, né, que ele produziu, porque ele era só um pensador, um filósofo, aliás, filho de judeu, rejeitado pela família, porque ele odiava Deus, era um homem que não tinha caráter, dos 7 filhos que ele teve, 4 praticaram suicídio. Não sei se você sabe disso. Sabe disso? Você sabe disso? Tá? Dos 7 filhos que Karl Marx teve, 4 praticaram suicídio. Ele teve filho com a empregada, então é esse tipo de homem aí. Belezinha? Valores. Tá? Valores. Por que ele inseriu o ateísmo dentro da sua utopia? Porque ele era revoltado contra a sua família, porque ele era judeu. Como ele questionou as autoridades da família, a religiosidade da sua família, ele foi rejeitado, ele se revoltou contra a família e ele, nos seus pensamentos de revolta, constrói uma utopia sem Deus, com valores contrários a Deus. Ok, gente? A intenção era boa, mas estava contaminada. É só ler um pouquinho. Ok, gente? É só ler um pouquinho. Aí a gente descobre algumas coisas. Agora, não gasta muito tempo lendo isso, lá lê mais a Bíblia que a gente vai ganhar mais. Tá bom? A gente vai ganhar bem mais lendo a Bíblia e orando do que outra coisa. Agora, a gente sabe o que está falando. Ok, gente? Jovens, vocês ouvem coisa demais na escola. Se você começar a ler, você vai descobrir que não é nada disso. Ok? A questão é que a gente já tem mais idade. E a gente já gastou um tempo lendo essas coisas todas, essas histórias. A formação dessas linhas ideológicas todas, desde os séculos antigos. Ok? Se você se puser a estudar sobre essas coisas, você vai perceber o quão cooptada está a mente dos seus professores. Então, tome cuidado. Eu não estou falando de vocês que são professores aqui. Estou falando dos que estão lá e não estão aqui. Né? Então, tome cuidado. A gente sabe o que está falando. Ok? E vocês precisam acreditar em nós. Amém, queridos? Estou pedindo muito? Precisam acreditar no que a gente está falando. Amados, coloque esse filtro. O que deve sobrar dessa conversa que eu falei que teríamos hoje? O que deve sobrar dessa conversa? Exerça a sua cidadania terrena com sabedoria e responsabilidade. Segundo, exerça a sua cidadania celestial com sabedoria, responsabilidade, dedicação. Vai por tudo ou nada. Porque a gente vive por Jesus. Amém? Prega por causa de Jesus. Porque a gente sabe que no final da história, a gente sabe para onde vai. A gente sabe quem é. A gente sabe como é que vai ser o final dessa história. Nós sabemos como é que vai ser o final dessa história. Quem está com Deus sabe como é que vai ser o final dessa história. Eu finalizo chamando a nossa atenção para a gente assumir quem a gente é. A gente assumir a nossa natureza e missão eclesiástica, a nossa natureza e missão no reino de Deus. Amém, queridos? Nossa natureza e missão, tudo vai passar, mas tudo que a gente faz como cidadão do reino dos céus tem efeito para a eternidade. Então a gente começa a viver a eternidade aqui. Vamos assumir a nossa cidadania celestial, aqui, a partir de agora.
Porque essa terra Deus deu a nós. E nós queremos vê-la restaurada, mas a gente sabe que isso só vai acontecer quando Jesus estiver aqui na sua segunda vinda. Então a gente prega e a gente proclama e exercemos o nosso sacerdócio repartindo os valores da palavra de Deus com as pessoas. A gente vive por isso e morre por isso, se for o caso. E exercemos um papel profético também na sociedade. A igreja exerce um papel profético na sociedade quando ela se posiciona. Ok? E é assim que cada um de nós, a gente não pode mais se omitir. Porque quem está falando uma mentira, um engano, e fica repetindo ele, de repente parece que é uma verdade. Aí aqueles que são servos da verdade, como nós, se ficarmos calados, o que vai acontecer? A prevalência da mentira. Ok? Mas nós não fomos chamados. Qual é a nossa principal ferramenta? A vida, mas qual é a outra ferramenta? A palavra. Amém, gente? A proclamação é o querigma da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja tem a ver com o querigma. O que é o querigma? Querigma é a proclamação. Nós exercemos o nosso cristianismo e no que diz respeito à missão, nós proclamamos. A nossa palavra, nossa parte na missão é proclamar, é falar, é proclamar, é falar. Nós não podemos fechar a boca. Amém, queridos? Fala de Jesus, fala de Deus, fala do reino dos céus, fala da verdade. Fala dos valores que nós prezamos e que direcionam a nossa vida. Amém? Então, que Deus nos ajude a assumirmos a nossa cidadania do céu e lidarmos com as coisas eternas a partir de agora, porque a nossa visão vai para o além, vai para o eterno, né? Agora, que Ele nos dê graça e força e também autoridade para exercermos a nossa cidadania terrena, porque nós somos cidadãos dessa terra. Não perca a oportunidade de falar do Evangelho, porque essa terra só pode ser mudada e transformada pelo poder de Deus. Amém? E assim a gente segue. Por favor, fica de pé comigo.